Portal RMS News, jornalismo para você, conectado na internet. Jaqueline Coutinho, delegada de polícia, foi prefeita de Sorocaba e hoje é a nossa convidada para conversar com a gente sobre eleições 2024, frente ampla feminina que busca ampliar o número de cadeiras na Câmara de Sorocaba na próxima legislatura, bem como a pergunta que todo mundo quer saber a resposta. Jaqueline Coutinho será candidata a prefeita de Sorocaba em 2024. Doutora, obrigado por atender o nosso jornalismo, nossa sempre prefeita Jaqueline Coutinho. Satisfação imensa tê-la aqui. A satisfação é minha, Oliveira Júnior, toda a equipe da RMS. Eu agradeço estar aqui com vocês. E com relação à sua pergunta, a resposta vai ser bem clara e firme. Não, eu não sou candidata à prefeitura em 2024. Eu já tive o meu tempo. Na realidade, eu era vice, assumi por 2 vezes em razão da cassação do ex-prefeito José Crespo, e acredito que tenha cumprido o mandato como devia, né? Com responsabilidade, com competência, com lisura. Então, agora é a hora dos jovens, né? Temos aí o nosso prefeito, Rodrigo Manga, e vamos ver 2024, né? Se ele vai à reeleição, se teremos com certeza teremos outros candidatos, mas efetivamente eu não serei candidata ao executivo. Jaqueline, você inverteu toda a minha pauta, que essa pergunta eu iria deixar para o final. Daí você, como sempre, muito objetiva, como foi comigo na bancada na Câmara essa semana, né? Oliveira, não, você, objetiva, decidida, e daí você já me trouxe uma outra surpresa na sua fala. Você fala de Rodrigo Manga, candidato à reeleição. Você vai com Rodrigo Manga nas eleições de 2024, Jaqueline? Olha, Oliveira Júnior, semana passada, mais para o fim da semana passada, eu cheguei a ver nas mídias sociais, nas redes sociais, a manifestação da deputada federal Simone Marqueto, na qual ela apoia o nosso prefeito à reeleição, ou seja, o MDB local estaria, segundo a manifestação dela, apoiando Rodrigo Manga para a reeleição. Então, obviamente, eu sigo e me alinho com o partido. Então, essa frente de reeleição, toda essa articulação do Rodrigo Manga vem muito forte em 2024, contando com seu apoio. Praticamente, não há como, ou seja, a não ser que algo aconteça nesse percurso, nesse caminho, nessa trajetória, mas a reeleição do Rodrigo Manga praticamente está garantida. Porque sempre, você talvez seja aquele contraponto que todo mundo esperava. Se a Jaqueline for não apoiar o Rodrigo Manga, ou seja, fica uma disputa forte, né? Ou seja, porque você saiu do governo com uma credibilidade muito grande e você gosta de credibilidade. Agora, quando você fala o seguinte, eu estarei com o Rodrigo Manga seguindo a orientação do meu partido e de forma aberta, sim, praticamente anula qualquer outra chapa que possa surgir, ou Jaqueline? Bem, na realidade, nós temos aí a democracia que permite que tenhamos vários candidatos com vários perfis, de bandeiras partidárias diversas, mas, como eu disse ontem, até numa entrevista para a Rádio Câmara, muitas pessoas acham que pelo fato de eu não ter ganho a eleição, que foi por pouquíssimos votos, 10 mil votos, né, que em 2020 eu não fui eleita. Mas, na realidade, eu já fui para a eleição por um entendimento do partido que eu seria a candidata natural. Na época, eu estava no PSL. E
acabei não sendo eleita por poucos votos. Rodrigo Manga, que já vinha se preparando ao longo dos 2 mandatos como vereador, foi eleito e seria um absurdo, mesquinho, sórdido da minha parte se eu desejasse que não fosse uma administração boa, uma administração realmente profícua, realizadora. Então, eu sempre quis, primeiro que eu conheço o Manga, poderia até ser meu filho, né, pela idade, mas eu acredito que ele vá cumprir pelo menos parte do que ele se comprometeu durante a campanha, e eu quero que seja. Nós queremos, ótimo, né, Oliveira? Nós moramos em Sorocaba, a gente quer o melhor para Sorocaba, né? A gente quer uma administração séria, uma administração que realmente prime pela saúde, educação, segurança, infraestrutura, tudo aquilo que uma cidade como Sorocaba, com 700 mil habitantes, ela merece ter, né? Então, eu desejo que ele faça uma administração até o término, em dezembro de 2024, uma administração que atenda os anseios da população, e diante dessa manifestação da deputada Simone Marquet, deputada federal, eleita pela nossa região, que caminharemos juntos pela reeleição do Rodrigo Manga. Vou aproveitar aqui, vou mandar um abraço para a mãe do Rodrigo Manga, que eu gosto demais dela, uma pessoa que eu adoro. Então a gente vai caminhar juntos diante dessa deliberação já antecipada do partido. Que bom, doutora, que bom o seguinte que eu quero dizer para você, de ver a transparência na sua fala, né? Nas suas decisões e nas suas convicções e projeto para a cidade de Sorocaba. E é isso que a gente sempre almejou naqueles tempos difíceis que você assumiu a prefeitura e conduziu de forma muito brilhante. Era essa tranquilidade, essa paz, discutir a nossa cidade, o desenvolvimento, e você sem titubear, foi direto comigo, nós conversamos na Câmara e eu fui. E o jornalista sempre, quando vai fazer uma pergunta, ele sempre vai com o pezinho atrás. Será que não vou constranger, né? Será que não vou ser indelicado? A doutora Jaqueline sempre nos tratou muito bem. Deixa eu ver como que eu vou conversar com ela, perguntar. E você ali, muito tranquilamente, conversou e já expôs essa linha de pensamento. E isso dá uma tranquilidade, no meu ponto de vista, para o cidadão sorocabano decidir já nas próximas eleições, sem a gente ficar com aquele jogo que muitas vezes os velhos políticos faziam, levar até a última hora para decidir, né, doutora? Isso, parabéns aí pela sua iniciativa, viu? Eu sou uma pessoa muito franca, sabe? Eu aprendi isso com os meus pais, ser verdadeira, franca, transparente. Já era na época, enquanto delegada, esse é o meu perfil. Legal. Então, quando você me perguntou, eu já fui clara e não vai haver... Não vou mudar de opinião, não vai haver um retrocesso nessa opinião, eu não vou sair candidata mesmo, me alinho com o meu partido. Se o partido apoiar o Rodrigo Manga, estarei apoiando, estarei junto, e peço a Deus que ele tenha uma administração realmente que venha atender tudo aquilo que a população precisa. Ele é uma pessoa extremamente carismática, uma pessoa humilde, e isso é muito importante, né? Não ter vaidade, o político não ter vaidade. Então, o meu projeto para 2024 passa a ser não focando executivo de forma alguma, e sim ajudando no que for possível se for o caso, a reeleição. Só dentro desse contexto eu te pergunto, você já conversou com o Rodrigo Manga nos últimos dias? Já falou, já deu fez essa fala junto ao prefeito Rodrigo Manga ou não?
Não, ainda não conversei, porque a agenda é complicada. Eu sei que a agenda de prefeito realmente é complicada, ele está sempre presente em todos os eventos e ele é aquele prefeito que vai, né, nos bairros, está junto com a comunidade, participa dos problemas, né, da sociedade sorocabana, mas a gente vai marcar sim para eu poder passar essa mensagem para ele, e eu acredito, sabe, mais do que nunca, pelo que a gente viveu, Oliveira Júnior, nesses últimos anos, que a gente tem que ter paz, né? A gente tem que ter harmonia, né? O Brasil passou por momentos muito difíceis, agora com essa polarização da eleição de 2022, então Sorocaba e o Brasil merece paz na política. Ótimo, doutora. Olha, acho que é dos meus 22 anos de jornalismo em Sorocaba, 30 anos residindo na cidade, é a primeira vez que eu consigo ver uma disputa caminhando dentro dessa linha que você nos coloca, né? Com o MDB decidindo já praticamente quase um ano e meio antes das eleições, né? O cenário político dentro da cidade. Isso é muito bom, porque daí a gente vai ter condições de levar aos postulantes ao cargo do Executivo e também à vereança na Câmara de Sorocaba propostas para serem executadas nos próximos anos, né? Porque há tempo de conversar. Então isso é fantástico, doutora, que a gente possa discutir bem e debater a nossa cidade, que a gente deseja um futuro promissor. Eu vou agora, eu sinceramente eu preparei uma estratégia de perguntas aqui, sequência, né? Vamos começar perguntando sobre a mulher, depois a gente pergunta sobre a frente parlamentar, até chegar na última para ela estar bem confortável. Mudou? Isso é bom, isso é jornalismo, legal, maravilhoso. Pode ter certeza que essa sua declaração vai dar corte, viu? Muito corte, bom. E vai ser repercutido muito na internet, né? Corte é uma expressão que a gente fala na internet hoje, que você corta aquela parte interessante e vai colocando, né, para a pessoa acompanhar a entrevista no todo. Doutora, sim, essa parte aí fechada. Então agora eu vou para a primeira pergunta. A primeira pergunta que eu iria fazer, mas o gostoso é esse improviso, essa dinâmica. Eu até coloquei aqui. Doutora, começo nossa conversa, tá aqui no teleprompter, querendo saber sobre a iniciativa de um grupo de mulheres, entre elas a senhora que foi à Câmara de Sorocaba para homenagear as duas vereadoras da casa, Yara Bernardi do PT e Fernanda Garcia do PSOL, e demonstrar a discordância e insatisfação com a postura de alguns membros do Legislativo Municipal que desrespeitam e desmerecem as duas mandatárias. Isso está no seu Facebook. Você usou esse texto e eu colhi esse texto. Quero que você fale um pouquinho sobre essa questão. Então, nós fomos chamadas pela Mazia Lima, a grande Mazia Lima, que já foi secretária de Cidadania, professora, presidente do MUMUNES, Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba. É uma grande representatividade das mulheres sorocabanas e até no estado. E ela nos chamou pedindo para participar, se nós poderíamos participar dessa manifestação pacífica, uma manifestação ordeira, que seria uma homenagem e, ao mesmo tempo, uma manifestação de insatisfação com relação à forma que as vereadoras Yara Bernardi e Fernanda Garcia estariam sendo tratadas na Câmara Municipal. Independentemente de partido, de viés político, como mulheres, nós temos apenas duas mulheres, veja bem, Oliveira Júnior, numa Câmara com 20 cadeiras, apenas duas mulheres. E, de fato, elas têm se queixado e demonstrado, a gente vê pelas redes sociais, que elas como minoria e tendo uma maioria
conservadora ou espero que não machista, né? Não sexista, elas muitas vezes elas são desqualificadas, existe uma forma indelicada, né? Como os vereadores as tratam, elas têm a palavra cortada, elas não têm, começam a se manifestar e são hostilizadas por alguns membros, eu não vou citar por até uma questão de delicadeza, né? Eu não vou citar os nomes, mas que fique claro que essa manifestação sob a batuta da Mazé Lima foi a primeira manifestação de um grupo de mulheres que está se formando na cidade, mulheres engajadas em política, mulheres engajadas nas suas respectivas áreas de atuação, que têm o poder da fala, que são empoderadas e que, acima de tudo, querem trazer outras mulheres para fazer parte desse grupo, para fortalecer o espaço da mulher na política, já com vistas a 2024. Foi muito importante essa fala da Mazé, nós que acompanhamos ali as sessões semanalmente, todos os atos da Câmara Municipal, achamos que foi um divisor de água. Esperamos que aqueles, não vamos generalizar, né, doutora, como você bem fala na sua... Mas, a partir do momento em que você também se cala, você acaba permitindo que esse discurso, esse desrespeito, né, ele prossegue. Então, talvez, quero crer que com aquela fala da Mazé e a presença de vocês de uma forma muito respeitosa na Câmara de Sorocaba, fará com que os vereadores possam se conscientizar, né, porque eu fiquei imaginando naquela fala da Mazé o seguinte: se fosse eu, na qualidade de vereador, e conhecendo muitos vereadores, ouvir aquela fala ali, eu chegaria na minha casa envergonhado, né? E refletindo, porque eu seria cobrado duramente pelos meus familiares, né? Por todos ali, e querendo saber qual seria a repercussão disso nas ruas e do eleitor, porque foi uma fala firme, responsável e educada, né? Como aquela mãezona que chega e chamou: meninada, a história é aqui, ó. Você, até aqui você vai. Daqui pra frente, a mãe vai tomar conta do pedaço. Você vai ouvir aqui a voz da experiência, né? E daí tem uma bancada como a ex-prefeita Jaqueline Coutinho e tanto mais, todas as outras mulheres ali, Emanuela Barros e tantas outras, né? A gente fica muito feliz de que há limites. A democracia permite tudo, né, doutora? Ou seja, quase tudo, né? Mas há algumas regras ali, alguns limites que são impostos. E que, se você ultrapassar essa linha, você sofre as consequências, principalmente o parlamentar no campo, na esfera que expõe o seu nome para ser apreciado pelo eleitor a cada 4 anos. É dentro desse contexto que vocês foram para a Câmara? Sem dúvida, e nós não podemos esquecer o que foi dito muito no ano passado, durante o período eleitoral e até pré-eleitoral, a questão da imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar, que foi criada na Inglaterra nos idos do século XVIII, por conta do parlamento inglês, ela foi desvirtuada, né? Desvirtuada não só no Brasil, como em outros países. A imunidade parlamentar é com relação a falas, manifestações, enquanto mandatário e dentro daquele contexto do que está sendo discutido. Imunidade não significa que, por ser parlamentar, você vai sair nas ruas, nos bairros, fora do ambiente parlamentar, do legislativo, e fazendo e falando o que quer, de forma a injuriar, a difamar, a constranger o cidadão. Então, não pode se esconder na imunidade parlamentar. Nenhum indivíduo, nem homem, nem mulher. A imunidade parlamentar é um privilégio concedido de forma consuetudinária pelos costumes, já desde o
século XVII e XVIII, no ambiente parlamentar, mas não para cometer abusos. Exato. E que fique claro, isso, como você falou, esse recado, né, da Mazé, essa postura, essa fala responsável e muito incisiva, nós estaremos sempre atentas, porque se existe um desrespeito em relação às duas vereadoras que são representantes da sociedade e principalmente pensando pelo gênero, representantes das mulheres, nós mulheres não podemos nos omitir, nos calar e permitir que, num ambiente onde predomina o gênero masculino, elas sejam inferiorizadas. Temos sim de dar as mãos, independentemente, antes que já venham falar, porque é esquerda, porque é direita. Não é esquerda nem direita, é uma questão de justiça, de equidade. Doutora Jaqueline Coutinho foi prefeita de Sorocaba, delegada de polícia. Eu até falava para ela assim, doutora, em 2003 a gente fazia o primeiro Mulheres em Destaque na Padaria Real, né, da Afonso Vergueiro, e você estava lá como delegada de polícia. E naquele momento, para mim, foi uma grande honra poder receber ali, naquele momento, na Rádio Cacique, né? E aquilo dali cria toda essa trajetória que a gente pode falar de todas vocês aí de luta, né? De projetos, de foco, de defesa da mulher e defesa do sorocabano em nossa cidade. Tem muitos que estão chegando agora e talvez não conheçam essa história bonita da doutora Jaqueline Coutinho e tantas outras mulheres, entre elas a Mazé Lima, que foi citada há pouco e que estava em 2003 já no primeiro Mulheres em Destaque. Isso 20 anos atrás, deixa pra lá, né, doutora? 20 anos atrás, 2023. Doutora, durante sua estada na Câmara, eu conversei ali nas galerias, como eu já disse, sobre alguns dos seus projetos políticos para Sorocaba. E a sempre prefeita Jaqueline Coutinho contou que trabalha, como ela já disse há pouco, para montar uma frente ampla feminina para disputar as eleições de 2024 com o objetivo de ampliar o número de mulheres vereadoras na Câmara Municipal. E o objetivo é chegar a 10 cadeiras no Legislativo sorocabano. Doutora, fale sobre essa iniciativa. Pois é, Oliveira Júnior. Como a gente sabe, a representatividade feminina no Legislativo e no Executivo é muito pequena. No Brasil, nós temos em torno de 13% apenas de mulheres ocupando cargos no Legislativo Municipal, Estadual e Federal. E no Executivo, em torno de 10%. A representatividade é muito pequena. Veja que 52% do eleitorado é feminino. O que leva a crer que muitas mulheres, a maioria das mulheres, não votam em mulheres. Eu não sei por que esse perfil da eleitora no Brasil. Então, o que a gente precisa fazer? Para aumentar essa representatividade, a gente tem que dar as mãos e fazer esse movimento de engajamento, de estímulo para que mulheres possam participar e se sentirem motivadas e capacitadas para representar a população, para ocuparem um cargo eletivo. Então, hoje, nós temos 20 cadeiras, mas foi aprovado um projeto ano passado, se não me engano, para aumentar mais 5 cadeiras. Seriam 25 cadeiras para vereadores. O meu sonho seria ter a paridade, né? Metade, metade. Até não dá porque o número aí já é ímpar. Mas que a gente aumente de 2, hoje de 2 cadeiras apenas que temos, só Yara e Fernanda, para 10 mulheres que sejam eleitas e ocupem a Câmara Municipal. Então, independentemente de partido, nós temos de trabalhar para trazermos, estimularmos, motivarmos essas mulheres, né, de áreas distintas para representarem a sociedade sorocabana junto à Câmara Municipal. Mulheres que realmente tenham o perfil, tenham fibra, tenham coragem para enfrentar o dia a
dia de uma Câmara Municipal, elaborando projetos de lei e fiscalizando o Executivo, que é a função dos vereadores. E nessa fala contigo agora, eu comecei a desenhar aquele cenário da Câmara, da galeria da Câmara na última terça-feira, e me veio à mente o seguinte: quando você fala de uma frente ampla independente do partido, com a doutora Jaqueline declarando apoio ao prefeito Rodrigo Manga, e eu visualizando aquela galeria com as mulheres na última sessão, eu realmente posso dizer para você que é uma frente ampla, porque ali há pessoas do MDB, do PT, do PSOL, né? Ou seja, vocês estão deixando de lado essa questão partidária, ideológica, e, como dizer, é a mulher que vocês querem ver representada na Câmara, porque eu sei que dali muitas serão candidatas das mais diversas frentes. Sim, eu até quero pontuar que o apoio em relação à reeleição do nosso prefeito, do Rodrigo Manga, é algo que está desenhado já antecipadamente pela fala da nossa deputada Simone Branqueto, que foi semana passada. Eu não posso, evidentemente, obrigar, impingir as demais esse apoio, mas nós temos certeza, né, que com essa frente ampla, Sorocaba ganha, né, em termos frente ampla de mulheres participando da Câmara Municipal, né, participando das eleições. Não basta cota, né, Oliveira? Tem que ter 30% de mulheres na chapa. Não. A gente tem que ter... Isso é laranja. Isso aí é só para cumprir tabela. A gente quer realmente que tenhamos mulheres que acreditam no seu potencial e nós, juntas, acreditando no potencial delas, fazermos esse movimento, né, forte, firme, para elegermos as mulheres. Porque o que acontece nas eleições? Elas ficam sozinhas, os homens saem para fazer a sua campanha e as mulheres ficam à sombra. Não vamos deixar as mulheres na sombra. Elas vão ter uma participação muito firme durante a campanha e, se Deus quiser, clamo a Deus, clamo às mulheres, clamo aos homens. Eu não estou falando em cota de mulheres, eu estou falando em mulheres capacitadas, competentes, para mudar paradigmas, para fazer com que a Câmara Municipal possa atingir o seu objetivo, que é formular projetos de lei, resoluções, fiscalizar o Executivo dentro daquilo que a sociedade espera, né? Um vereador, uma vereadora proativa, que não está lá só para dar nome de rua, que não está lá só para instituir dia disso ou daquilo, que não está lá para fazer com ui ou com chavo, e sim para trabalhar por aquilo que a população quer: mais saúde, mais segurança, mais infraestrutura, educação de qualidade, dentro das suas atribuições. Aliás, só para poder registrar, o portal RMS News realizou nos dias 3, 4 e 5, terminou ontem, 23h59, uma enquete com os internautas para avaliar como o internauta do portal avalia aí os 3 primeiros meses de 2023 dos vereadores na Câmara de Sorocaba. E o que nos chamou a atenção foi o baixo índice colocado pelos internautas em relação ao desempenho dos vereadores. Isso mostra que o eleitor está cobrando uma mudança na Câmara de Sorocaba, né? Apenas um vereador atingindo aí os 22%, os demais ficando todos ali abaixo de 13%, ou seja, 13%, e depois a grande maioria, 3% de desempenho. Então, é algo para ser visto e revisto também pelos nossos parlamentares, e já temos que pensar nas eleições de 2024 em uma melhora do nível de representatividade na Câmara de Sorocaba, e parabéns por essa iniciativa, doutora Jaqueline Coutinho. Se não disputará
o cargo de prefeita? Se manterá como liderança política ou participará dessa frente ampla e disputará uma vaga para a Câmara de Sorocaba, doutora Jaqueline? Eu ainda estou pensando se vou ou não participar do pleito eleitoral, das eleições, né? Tudo vai depender de questões familiares, né? De questões profissionais também, mas, de qualquer forma, participando da eleição como candidata a vereadora ou não, no momento eu não tenho essa posição, não posso dizer para você vou ou não vou ser candidata. Uma coisa eu posso garantir, eu vou trabalhar dentro dessa frente para que mulheres como eu, guerreiras, firmes, que querem renovar a Câmara com qualidade, não basta renovar e trocar 6 por meia dúzia, né? Então vamos trocar dentro daquilo que realmente vai fazer a diferença e vai fazer com que a Câmara atinja os seus objetivos dentro daquilo que a população espera. Né? Mais uma coisa eu já deixo clara, já ficou bem delineada, que candidata ao Executivo eu não serei. Doutora Jaqueline Coutinho, mas se fosse agora para assinar ali, serei candidata ou não hoje? Se fosse hoje, você estaria pronta para assinar hoje para disputar as eleições? Olha, eu tenho questões familiares, como eu falei, a minha mãe passa por um momento difícil, né, de saúde, pós-cirúrgico, eu sou mãe solo, né, e então eu tenho que avaliar muito, porque eu nunca vou colocar, isso eu posso garantir, nunca vou colocar interesses profissionais ou políticos à frente daquilo que é mais importante para mim, que é a minha família. Não tem nem dúvida, mas eu posso dizer o seguinte, que o seu nome será bem recebido se você colocar o seu nome para disputar uma vaga na Câmara de Sorocaba, e automaticamente isso vai trazer ali uma robustez a mais para os debates, né, pela tua experiência, e com certeza você vai cuidar bem da sua mãe, como todos nós, quando os pais passam dos 78 anos ali, a gente tem todo um carinho especial, né? Mas eu creio que até o momento que isso acontecer, você tomará uma decisão que vai trazer o conforto para a família, né? Porque a família fica contente quando o filho ou a filha se destacam, né? Obtém sucesso, o pai, a mãe, eles torcem pela gente, né? E eu tenho certeza que todos nós vamos ganhar, e a sua decisão vai ser sábia no momento certo. Foi um prazer imenso falar contigo, Jaqueline Coutinho. Eu que agradeço, meu querido, Deus abençoe, uma ótima Páscoa a todos, uma Páscoa de renovação, né? De libertação, e que Deus esteja sempre presente com muita luz nas nossas vidas. Portal rmsnews.com.br, jornalismo para você conectado na internet. Conversamos com Jaqueline Coutinho, foi prefeita de Sorocaba, falou sobre eleições 2024, frente ampla feminina que busca ampliar o número de cadeiras na Câmara Municipal na próxima legislatura, e também, de pronto, respondeu a pergunta de que não será candidata à prefeitura de Sorocaba, mas que dará o apoio ao prefeito Rodrigo Manga à sua reeleição, seguindo a decisão do MDB. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.